pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as matérias que eu mais gostei na faculdade até aqui. Confesso que coloquei mais matérias do terceiro ano, coloquei, mas são as matérias que eu mais me familiarizei em todos os anos que eu fiz da faculdade até aqui. Estou no quarto ano, mas fiz 3 anos inteiros. Então eu vim contar pra vocês essas matérias. Top 5 matérias que eu mais gostei na faculdade. Quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe de pelo menos umas 2 matérias dessas que eu vou falar pra vocês, porque, gente, eu realmente não me canso de falar de algumas dessas matérias. Então já me segue lá no meu Instagram, né, gente? Porque lá a gente fica bem assim, ó, bem juntinho, bem amigas, bem friends. A matéria que eu separei aqui pra falar pra vocês, uma matéria assim que eu só falo dela, né, gente? Eu só falo dela, quem me acompanha faz tempo já cansou de ouvir falar dela. Que é, e não poderia faltar, a genética. Gente, eu sou apaixonada pela área da genética inteira. E na faculdade a gente aprende, assim, a genética, que a genética, ela dá o sentido pra todas as coisas, sabe? A genética vai tratar muito sobre a vida, sobre como surgiu a vida, ela vai buscar muitos detalhes de tudo, sabe? A gente aprende na genética que os mínimos detalhes fazem a diferença, sabe? A gente aprende sobre como tu herdou certa característica dos seus pais, dos seus avós. A gente aprende sobre padrões de herança, sobre hereditariedade, sobre a genética dos seus pais. Tudo que passa de geração em geração a gente chama de padrão de herança, a gente aprende. Que mais? A gente aprende sobre os cromossomos, que são, cara, coisas mais interessantes. A gente aprende que sabe, um mínimo detalhezinho faz total diferença. E se tem algum BO nesse detalhe, se dá alguma deformação, uma mutação, né, que a gente fala, isso pode acarretar não só na sua vida, mas na vida dos seus filhos, dos seus netos e afins. Então, a gente aprende isso com os detalhes, gente. Faz total diferença na nossa vida. E é muito louco você estudar e ver que tudo aquilo acontece dentro da gente, sabe? Que um errinho na mitose, na meiose, um erro numa multiplicação de célula, de separação de cromátides, pode acarretar em muita coisa na nossa vida. Gente, é muito louco. Você sabe que eu sou muito curiosa, né? Então, tudo que instigar essa minha curiosidade, gente, eu me apaixono. Então, tudo que eu tiver que descobrir o que é, o porquê que acontece dessa forma, todas essas matérias eu gosto. A segunda matéria que eu coloquei aqui pra vocês é uma matéria assim, ó, que tá no mesmo nível de genética, porque eu acredito que as duas são matérias complementares. E eu sou apaixonada por essa também, gente. Eu gosto de todas essas que eu vou falar. E essa matéria, o nome já diz, ela vai tratar muito sobre moléculas. Como assim? Aqui nessa matéria a gente vai aprender muito mais sobre técnicas. A gente aprende também sobre o DNA, sobre como separar o DNA, mas aí a gente aprende fora do nosso corpo. Por exemplo, tudo que o DNA consegue fazer dentro da gente, a gente tenta trazer pra fora, in vitro, fazer in vitro. Então a gente aprende todas as técnicas nessa matéria e é muito bom, porque, gente, eu falo pra vocês, eu gosto de prática, né? Então nessa matéria, assim, ó, eu amo. A gente aprende técnica de PCR, a gente aprende eletroforese, que, ó, quem quer ser perito criminal se joga nessa matéria, porque essa matéria aqui, ó, é real zona pra perito criminal. Então, além de PCR e eletroforese, a gente aprende sobre várias outras técnicas também. A gente aprende como separar DNA. Maravilhoso, amo demais essa matéria. Terceira matéria é uma matéria assim que eu sou apaixonada. Gente, eu sei que eu vou falar que eu tô apaixonada por todas as matérias, mas é que realmente eu tô. Quando a gente se identifica com uma matéria, a gente realmente fica apaixonada. E essa matéria é uma matéria, assim, que eu jamais imaginei que eu fosse gostar dela. A minha amiga, Fernanda, ela gostava dessa matéria antes mesmo de fazer. Ela ficava assim, vai ter. E eu não, eu ficava de boa, sabe? Essa matéria chama hematologia e ela vai estudar todas as células do nosso corpo. Desde a série vermelha, a série branca, a gente estuda tudo, como funciona, quais estruturas dela, para qual lugar que ela vai, enfim, a gente estuda tudo sobre as células. E é nessa matéria que a gente aprende como fazer um hemograma, que é um convencional exame de sangue que todo mundo já fez um dia. Aqui a gente aprende a extrair o sangue, a gente já aprendeu, mas aí nessa matéria também a gente faz a punção venosa, que é tirar o sangue da gente.
A gente vai saber como observá-las no microscópio. A gente já sabe também mexer no microscópio, mas aqui a gente vai saber identificar cada uma dessas células, porque não sei se vocês sabem, mas no exame de hemograma a gente conta cada uma das células. Tanto a série vermelha, que são as hemácias, como a série branca, que são os leucócitos. Gente, tem infinidade de leucócitos. Infinidade não, tem uma boa quantidade que a gente tem que contar cada um, identificar cada coisa. E se tiver alguma coisa diferente de célula também a gente tem que contar. E é muito legal, viu, gente? Eu não tive prática ainda dessa matéria, porque eu comecei a ter essa matéria online, mas eu já amei ela online mesmo. E eu vou ter prática, glória a Deus, aleluia, Senhor! Mas ela é basicamente isso, ela estuda mais o funcionamento de células. E aqui a gente aprende a fazer hemograma, leucograma, proteitograma, a gente aprende a fazer tudo isso. E é super interessante, gente, é aquilo. Instiga minha curiosidade, que eu gosto. Quarta matéria que eu separei pra vocês, ela chama Imunologia, é uma matéria muito gostosa de estudar. Ela vai tratar muito sobre o nosso sistema imune como um todo. A gente vai aprender como acontece quando alguma coisa dá errado no nosso sistema imune. O que pode dar errado é entrar alguma bactéria, vírus, alguma coisa do tipo. Então, como o nosso corpo reage, como essas células de protetoras são criadas, como elas funcionam. A gente aprende sobre tudo isso. As células que são específicas do sistema imune são os linfócitos. Então a gente aprende muito sobre linfócito, onde eles nascem, onde eles se maturam, quando eles saem para a corrente sanguínea, o que acontece. Então a gente aprende sobre tudo isso. A gente aprende também os órgãos que fazem parte do sistema linfático, porque o sistema linfático faz parte do sistema imune. Então, quando você faz uma drenagem linfática, é com essas células, é com esse sistema que você tá mexendo. E é muito gostoso estudar, porque você vê quando acontece, por exemplo, quando entra uma bactéria no seu corpo, a gente entende como que o linfócito reage contra isso, sabe? A gente aprende como gerar uma célula de memória. Uma célula de memória é a célula que a gente fala que você já está imunizada. A gente aprende como a gente cria anticorpo, como nasce o nosso anticorpo. Nasce não, né? Porque vem de uma célula de memória. Mas a gente aprende a vacina, como acontece no nosso corpo quando a gente toma vacina. Inclusive fiz um trabalho sobre vacinas. Minha sala fez um seminário de vacinas, falando sobre várias vacinas diferentes, foi muito legal. E essa matéria é bem importante, é bem gostosa de aprender mesmo. A última matéria, a quinta matéria, mas não menos importante, ela chama Patologia. E é uma matéria muito interessante. Ela não é umas favoritas das favoritas, mas eu gosto muito dessa matéria porque ela instiga essa minha curiosidade e eu aprendi bastante com essa matéria. Aqui a gente vai aprender basicamente todos os tipos de doenças, mas a gente aprende mais sobre sistemas especificamente. Por exemplo, doenças do sistema respiratório, que mais são predominantes, por exemplo, asma, bronquite. Então a gente estuda essas doenças, como causa essas doenças, como a gente pode fazer o tratamento dessas doenças. Então a gente aprende sobre isso basicamente de todos os sistemas do nosso corpo, não só respiratório, mas cardiovascular, digestório, reprodutor, enfim, todos os sistemas do nosso corpo a gente aprende sobre todas as doenças e é muito interessante também essa matéria. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei falar sobre as minhas matérias favoritas. E acho que eu vou trazer mais vídeos sobre isso, viu? Adorei. Enfim, é isso. Beijão pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.